Vamos lá, pessoal, aqui nossa segunda videoaula de conteúdo, viu? Nós vamos fazer a nossa correção da aula anterior. Deixa eu já repassar para vocês. Nós vamos estar fazendo ela no grupo de WhatsApp, viu? Aqui é a nossa segunda videoaula de conteúdo. Hoje nós vamos estar falando de frações equivalentes e simplificação de fração. É a continuação do conteúdo da aula anterior que a gente viu sobre fração. E aí a página desse conteúdo e das atividades, vocês vão pegar lá na rotina, sexta-feira, dia 3 de setembro. Tá lá as páginas, ok? Então, só continuando o nosso conteúdo de fração, nós vamos entender aqui um pouco sobre frações equivalentes e simplificação de fração. Aí, para encontrar frações equivalentes, multiplica-se numerador e denominador por o mesmo número natural diferente de zero. O que ele está querendo dizer isso? Se eu tenho uma fração aqui, por exemplo, tem aqui a fração 2/3, e ele quer encontrar uma fração equivalente a esta fração. O que foi que ele fez? Pegou, multiplicou o 2, que é numerador, o 3, que é denominador, pelo mesmo número 3, e encontrou esta fração aqui, ó, 6/9. 6/9 é uma fração equivalente a 2/3. A mesma coisa fez aqui, ó. Multiplicou pelo número 5, numerador e denominador, e encontrou a fração 10/15, que é uma fração equivalente a 2/3. Que é essa mesma fração aqui. Então, ó, 6/9, 10/15 são duas frações equivalentes a esta fração 2/3. E aí pegou aqui o mesmo 2/3, multiplicou por 7 e encontrou 14/21. Então, ó, esta fração 6/9, 10/15 e 14/21 são frações equivalentes a essa daqui, ó, 2/3. Então, deu para entender direitinho? Fração equivalente, quando eu quero encontrar uma fração equivalente a uma fração que eu já tenho, eu pego ela e multiplico, tanto numerador quanto denominador, pelo mesmo número natural. Se eu quiser multiplicar por 2, eu posso, só que eu tenho que multiplicar numerador e denominador. Por 3, como foi multiplicado aqui, por 5, por 7, qualquer número que eu quiser multiplicar, eu vou poder multiplicar. Só que tem que multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número. E aí vou estar encontrando uma fração que ela vai ser equivalente à minha fração que eu já tinha. E simplificação de fração? Simplificação de fração seria mais ou menos o contrário da fração equivalente. Para encontrar a fração equivalente, eu vou multiplicar. E simplificar a fração, eu vou reduzir. Digamos que na fração equivalente eu aumentei a fração. E na simplificação eu vou reduzir, diminuir. É mais ou menos assim. Aí você tem aqui, ó, 24/60. Aí você vai simplificar, ou seja, reduzir, dividir ela. No primeiro momento aqui foi dividido por 4. A mesma forma que para encontrar a fração equivalente eu tenho que multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número, é para reduzir também, simplificar. Eu vou dividir numerador e denominador pelo mesmo número natural. Dividir 24 por 4, encontrou 6. 60 por 4, 15. Então, ó, 6/15 é uma fração que foi reduzida de 24/60. Eu ainda posso reduzi-la mais ainda, até que ela fique irredutível. Depois vamos falar sobre isso. Aí eu peguei, ó, 6/15, dividi por 3, porque 6 e 15 é o número divisível por 3. Dividiu, eu encontrei 2/5. 2/5 ela é uma fração irredutível. Por quê? Porque não existe nenhum número natural que eu possa dividir o 2 e o 5 ao mesmo tempo. 2 eu posso dividir por 2 e 5 posso dividir por 5, mas eu não posso simplificar a fração desta forma. Eu só posso simplificar uma fração quando eu tenho um numerador e um denominador que eu posso dividir pelo mesmo número, ok? Aí nós temos também aqui um outro exemplo, ó, 25/120. Aí nós queremos simplificá-la. Como 25 e 120 são números que terminam em 0 e em 5 e pode ser divisível por 5,
nós fizemos isso. Dividimos por 5 e ficamos com 5/24. E aí, ficou irredutível? Sim, ficou porque não tenho nenhum número que eu possa dividir 5 e 24 ao mesmo tempo, ok? Só continuando aqui com simplificação de fração. Deixa eu apagar aqui, desculpa aí. Continuando, só para vocês terminarem de entender aí. Ó, divide-se numerador e denominador pelo mesmo número, que foi o que eu já falei. Ele está mostrando o exemplo aqui, ó, 18. 12avos foi dividido por 2, que deu 9 sexto. 9 pode ser dividido por 2? Não, só pode por 3. 6 pode por 2? Pode, só que eu não posso dividir 6 por 2 e o 9 por 3, porque eu preciso dividir pelo mesmo número. Lembra? Então, eu vou dividir por 3, porque eu posso dividir os 2 por 3. E aí foi encontrado 3/2, que é uma fração irredutível. Por quê? Porque eu não posso mais reduzi-la. Então, aqui é a fração redutível, ó. 18/12 é uma fração redutível. Por quê? Porque eu posso reduzi-la. E 3/2 é uma fração irredutível, porque eu não posso mais reduzi-la. Por que, professora, não pode? Porque eu não tenho mais nenhum número que eu possa dividir 3 e 2 ao mesmo tempo. Eu só posso dividir 3 por 3 e 2 por 2. E isso não pode, foge da regra da simplificação de fração, certo? Então, ela está irredutível porque eu não posso mais reduzi-la. Continuando aqui, só reforçando, só para terminar de aprender, certo? Então, eu tenho aqui a fração 1/2, aqui a letra A, 1/2. Ela é uma fração o quê? Irredutível, eu não posso mais reduzi-la. Aí eu tenho aqui a letra B, 2/4. Ela é irredutível ou redutível? Ela é redutível, porque eu posso reduzi-la ainda, ó. 2/4 é uma fração que eu posso dividir por 2, não é não? Ó, 2 por 2, mostrou aqui na frente, ó, separadozinho, vai dar 1. E 4 por 2, nós sabemos que dá 2. Então, eu fiquei com 1/2, que é uma fração o quê? Irredutível. E aí eu tenho aqui 8/16, que eu posso dividir por 2, posso dividir por 4 e posso dividir por 8. Então, foi optado dividir pelo maior divisor, que é o 8, que você já reduz de uma vez só. Eu posso reduzir passo a passo? Posso. Eu poderia fazer assim, ó, 8/16 dividido por 2, que dá 4/8. Pode por 2, 4 e 8? Posso. Divido de novo, mais uma vez, por 2. Aí eu ia encontrar 4 por 2 dá 2, 8 por 2 dá 4. Ainda pode ser reduzida? Pode, por 2 ainda, ó. 2 por 2 vai dar 1, 4 por 2, desculpa, vai dar 2, 1/2, ó. A mesma coisa, certo? Mas, professor, se eu quiser reduzir pelo maior, dividir logo pelo maior divisor, pode? Pode, que foi o caso que fez o exemplo aqui, ó. Dividiu por 8 e já foi encontrando direto 1/2, já foi encontrando direto 1/2. Mas se você preferir fazer desta forma, para não correr o risco de errar, é melhor. Mas se você se garantir fazer dessa forma, não tem problema nenhum. O importante é que você entenda o conteúdo e saiba como achar a resolução. Você seja capaz de resolver uma questão dessa fora dessa atividade. Se você vê em outra oportunidade, você tiver a necessidade de reduzir uma fração, você seja capaz de reduzi-la, ok? E aqui só reforçando aqui a redução, mais uma vez, ó, 60/80, aí pode dividir por 2, que deu 30/42, ainda pode por 2, que deu 15/21, ainda não pode mais por 2, por quê? De cara eu já sei que não pode, porque nós sabemos que 15, 31 e 21, aliás, são números ímpares e não pode ser dividido por 2. Aí eu vou ver se eu posso dividir por 3, vou ver se eu posso dividir por 5, certo? Nesse caso eu posso dividir por 3, aí encontrei 5/7. 5/7 já é uma fração irredutível, ou seja, eu não posso mais reduzi-la, porque ela já está no mínimo que pode ser. Porque nós não temos como dividir
o 5 e o 7 por o mesmo número, ok? Boa aula, estarei lá nos grupos para tirar as dúvidas com vocês, tá bom? Tchau! Vamos estudar, e tirar 10.